Vocês estão me marcando demais nesse vídeo, preste atenção porque a explicação está perfeita, olha só. O que significa a guerra atual de Israel e os eventos escatológicos do fim dos tempos? A falta de interpretação correta do Apocalipse realmente é um problema, faz a gente cair em muito sensacionalismo, interpretar completamente errado os eventos e a linha do tempo. Então você vai entender de uma vez por todas o que tudo isso significa. Primeiro, por que esse conflito? Por que Israel foi atacada? Tudo começa lá em Gênesis com a história de Abraão. Abraão vai ter dois filhos principais, Ismael com a sua serva Agar, que vai gerar o povo ismaelita e, portanto, dando origem aos árabes muçulmanos, e Isaac, que ele tem com sua esposa Sara, que vai gerar o povo judeu, o povo israelita ou israelense. Deus profetiza para Agar, a mãe de Ismael, ou seja, da origem dos povos árabes muçulmanos, que esse seu filho seria muito poderoso, daria origem a muitas nações e sempre estaria em conflito com o seu irmão, ou seja, Isaac, judeu, povo de Israel. Em outras palavras, a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita mais de 2000 anos atrás, continua acertando os eventos, inclusive geopolíticos no mundo. Então, de um lado temos Isaac, povo judeu, israelita e israelense. De outro lado temos Ismael, povo árabe e muçulmano. Pelo que esses povos brigam? Pela terra prometida e de quem de fato é essa terra. Milênios e milênios de brigas e conflitos. Em 1947 a ONU vai estabelecer essa terra e vai dividir entre os dois povos. Deixa metade com o povo israelense, o povo judeu, e a outra com o povo palestino. Israel aceita, então se torna nação, se estabelece lá, mas Já vou deixar ela terminar aqui de falar. Inclusive, nesse acontecimento de 1947, quem estava envolvido nisso e presidindo tudo isso foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Depois você pesquisa aí. Mas o povo palestino nunca concordou com essa decisão. De forma sucinta, então, os palestinos continuarão brigando com o povo judeu porque não concorda, acha que aquela terra toda ali deveria ser deles. Aí entra o Hamas, que é um grupo terrorista da região da Palestina que começou a atacar Israel. A justificativa continua sendo a mesma, essa terra devia ser minha. Mas apesar disso, é importante ressaltar que esse grupo terrorista não representa a Palestina como nação. É um grupo dentro do país. Não há muito que se possa fazer. Entendido o conflito, agora a gente vai para a linha do tempo dos eventos escatológicos, do Apocalipse. Muitos aí estão falando que entramos na tribulação, que o ataque foi orquestrado pelo Cristo, segunda vinda, e tá tudo bagunçado. Deus contou todo o relógio até o final da humanidade através das 70 semanas de Daniel, que é o que nós cristãos usamos como referência para entender esses eventos e quando eles vão acontecer e o que vai acontecer. As 70 semanas são semanas de ano, cada semana representa 7 anos. Até agora, 69 semanas já se foram e que concluíram quando Jesus foi morto e crucificado. Nesse momento, o que a gente experiencia é a pausa no relógio profético, ou o tempo da graça ou o tempo dos gentios. E a última uma semana, que são 7 anos, é a semana da tribulação, a partir do momento que o assumir o poder. Então, por que esse ataque, essa guerra a Israel não é tribulação, não é grande tribulação, não é anticristo? Porque o Cristo ainda não é o líder mundial. O que determina o início da tribulação é o Cristo colocado como líder mundial, assinando o acordo de paz. No momento que isso acontecer, que a gente tiver esse líder mundial, que tiver esse acordo de paz, aí dá início a tribulação e depois grande tribulação. Cada país ainda tem seu presidente, cada país tem sua nação, sua independência. Não obedecemos a um anticristo. Então, se o que estamos vivendo ainda não é a tribulação, Cristo não tomou o poder, o que é essa guerra contra Israel? Princípio das dores que Jesus falou lá no seu sermão escatológico em Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos e vários outros acontecimentos, que isso seria o princípio das dores e ainda não seria o fim. Então nós permanecemos nessa pausa do relógio escatológico, ainda que essa guerra contra Israel, ainda que tantas outras guerras simultâneas também estejam acontecendo. Agora, o que isso tudo significa? Significa que vai ficar cada vez pior. Nós estamos na pausa do relógio profético, nós estamos no princípio das dores. Até entrar a tribulação, tudo tende a continuar piorando. Por que isso vai acontecer? Porque o Cristo vai ser o homem que vem em nome da paz, o homem que vai assinar o acordo de paz. Então é lógico, olhando para a geopolítica do mundo, que muitos conflitos, muitas guerras, muitos desastres biológicos hão de acontecer justamente para que o mundo almeje por esse homem e as pessoas vão querer esse líder. Então faz todo sentido a guerra contra Israel e tantas outras coisas. Os que estão envolvidos nisso, eles sabem das 70 semanas, eles acreditam em Deus, no Deus cristão, no único verdadeiro, em Jesus Cristo? Provavelmente não, mas também não faz diferença. A soberania de Deus e os eventos que ele disse que vai acontecer, acontecerão, as pessoas sabendo ou não que as ações que elas fazem vão produzir esses resultados. Meus irmãos, me marcaram nesse vídeo aqui e perfeito, perfeitamente colocado, como eu falei, porque a Bíblia ela vai se cumprir, meu irmão. A Bíblia, ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Aquilo que Deus fala
ele é fiel para cumprir, meu irmão. Vai se cumprir. Nós estamos caminhando para o grande desfecho final, que é o livro do Apocalipse. Nós estamos caminhando para o desfecho final. O mundo está se preparando. Isso é um fato. Isso dá para ver. Isso está muito perceptível, sabe? É muito bem falado ali, muito bem lembrado também sobre as 70 semanas do livro de Daniel, que nós estamos vivenciando essa pausa aí para entrar na última semana. Eu também sou pré-tribulacionista. Não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Acredito que seremos arrebatados antes. Aí tem gente que vai falar, mas Cristo vai perseguir quem? Porque se os cristãos não vão estar na terra, para que ele vai vir? Para que ele vai perseguir? Irmãos, quem que ele queria se parecer o tempo todo? Qual foi o pecado que ele cometeu lá no princípio? Ele queria se parecer com Deus, ele queria ser semelhante de Deus, queria se assentar acima do trono de Deus. É justamente algo que ele vai experimentar aqui na terra, onde ele promoverá essa falsa paz e as pessoas ficarão maravilhadas, estarão adorando a ele. E o que ele busca, senão a própria adoração dessas pessoas também, já vista que o fim dele já está decretado, ele já sabe para onde ele vai e não tem mais volta, o que ele quer fazer agora é tentar destruir a obra da criação de Deus, porque nós sim fomos feitos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, somos coroa da sua criação, e é por isso que o inimigo, ele não suporta isso, ele não suporta. Porque em nós, Cristo botou tudo aquilo que ele queria ser. Vocês entendem isso aqui, meus irmãos? Cristo produziu em nós, colocou em nós tudo aquilo que ele queria ser. E foi justamente isso que fez com que ele caísse. Porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria se sentar acima do trono de Deus. E quando Deus faz o homem, Deus faz semelhante. Ele façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E na Bíblia também é nos revelado que nós somos a coroa da criação de Cristo. É justamente por isso que o inimigo o tempo todo tenta te derrubar. Então a vinda do Cristo não tem nada a ver sobre somente perseguir os cristãos, até porque os verdadeiros, a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor será arrebatada, mas tem a ver com tudo que a palavra está escrito que vai se cumprir, meu irmão, sobre ele ser adorado também, sobre mais uma vez também de uma forma tentar deturpar a imagem de Cristo e, enfim, perseguir quem estiver aqui. Então, meus irmãos, essa ideia aí de que, vai perseguir quem, automaticamente ela cai por terra, porque não é somente esse o papel dele sobre perseguir os verdadeiros cristãos, mas é que a palavra de Deus vai se cumprir na sua totalidade. Bom, mais uma vez eu quero parabenizar aqui, perfeitamente explicado pela nossa irmã aí, Deus continue abençoando. Tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.